Olá pessoal, aqui é o professor Ângelo Góes e lhes apresento mais um podcast de Geografia. Espero que este material possa ajudar você em suas pesquisas, nos seus estudos e que possa lhe dar uma boa preparação para os vestibulares. Olá pessoal, vamos falar aqui sobre a migração de nordestinos que aconteceu aí durante o final do século XIX e século XX. Vamos nos guiar aqui por algumas perguntas. Sobre a migração no e do Nordeste, responda. Migração de nordestinos para a Amazônia no século XIX. O que é que está perguntando aqui? Período da migração. Bem, o século XIX seria o finalzinho do século XIX. A resposta já está no comando. Que tipo de migração? Trata-se da migração interregional. Migração de uma região para outra do país. Justificativa da saída dos nordestinos. Pessoal, uma justificativa apontada seria uma grande seca que estava acontecendo no Nordeste neste período e, além da grande seca, também a questão da concentração fundiária, má distribuição da terra, falta de apoio do governo, seriam outras opções a serem apresentadas. Fatores de atração de nordestinos para o local de chegada. Então, o principal fator de atração aí seria a extração do látex na Amazônia. Vamos lá. Migração de nordestinos para a Amazônia, meados do século XX. Período da migração seria ali por volta de 1942, 43. Qual é o tipo de migração? Migração interregional. Justificativa para a saída do Nordeste, aí no caso seria os problemas sociais e econômicos, mais uma vez a seca, concentração fundiária. Fatores de atração de nordestinos para o local de chegada, aí é a borracha 2, pessoal. Nova produção de borracha, na verdade, extração do látex para a produção de borracha, isso em função da Segunda Guerra Mundial, uma vez que os japoneses estavam impedindo esta produção lá no Sudeste Asiático. Vamos lá, qual é a outra? Migração de nordestinos para a Amazônia no período de 1970 a 1980. Período da migração já está sendo dito aí. Tipo de migração, mais uma vez a migração interregional. Justificativa para a saída do Nordeste, mais uma vez os problemas sociais, econômicos, concentração fundiária, indústria das secas, enfim. Fatores de atração de nordestinos para o local de chegada. Aí seria a implantação dos grandes projetos agrícolas e pecuários na década de 70 e implantação dos grandes projetos minerais ou agrominerais na década de 80, pessoal. Migração de nordestinos para o Planalto Central. O período da migração seria por volta de 1956 a 1960. Que tipo de migração? Mais uma vez a migração interregional. Justificativa de saída do nordestino, mais uma vez, os problemas sociais e econômicos, concentração fundiárias e outros. Fatores de atração de nordestinos para o local seria a construção de Brasília, lá no Planalto Central. Tá? Migração de nordestinos para o Sudeste. Período da migração seria de 1930, 1940, 1950 em diante. Que tipo de migração? Mais uma vez, a interregional. Justificativa da saída do Nordeste as mesmas de anteriores citadas. Fatores de atração de nordestinos seria o desenvolvimento da atividade industrial e a construção civil, notadamente em São Paulo e Rio de Janeiro. Migração de nordestinos para o Nordeste anos 90 em diante. Período da migração já está sendo dito. Tipo de migração interregional. Justificativa de saída, aí no caso não é do Nordeste, a justificativa de saída do Sudeste. Seria o refluxo, na verdade, populacional, a desconcentração industrial. Algumas fábricas começaram a abrir suas portas no Nordeste, Bahia, Ceará e Pernambuco, e alguns nordestinos que estavam em São Paulo acabaram retornando, fazendo um movimento de retorno aos seus locais de origem para trabalhar nessas novas frentes de trabalho industriais aí na zona da mata nordestina. Tá? Fatores de atração de nordestinos para o local de chegada, eu diria que isso poderia ser o fenômeno da desconcentração industrial e abertura de centros de frente, centros econômicos, industriais, ou até mesmo o agronegócio expandindo de forma um pouquinho mais tímida pelo sertão nordestino com a agricultura irrigada. Migração de nordestinos do sertão para a zona da mata e da zona da mata para o sertão.
Período pessoal de migração, esse na verdade, desde o período colonial esse já tem ocorrido, mais notadamente a partir do final do século XVIII e início do XIX. O tipo de migração aí seria uma migração sazonal ou transumância, é aquela que ocorre de acordo com um período do ano, uma estação do ano. Justificativa da saída do pessoal do sertão é o período em que não está chovendo e eles vão para o corte da cana nos meses de novembro, outubro, novembro, dezembro, na zona da mata, e depois, quando começa a cair as chuvas, as primeiras chuvas em dezembro, janeiro, eles retornam para o sertão ou para o agreste, a fim de tentar plantar alguma coisa nas propriedades que eles vivem ou que nas suas próprias propriedades, para aqueles que têm terra em seu nome. Tá? Fatores de atração de nordestino seria o corte da cana, no caso da zona da mata, e depois o retorno para tentar trabalhar com a policultura, uma criaçãozinha bem básica de gado, merecendo destaque o caprino, por exemplo. É isso aí, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima. Para mais informações, acesse angelogos.blogspot.com. Lá você vai encontrar outros endereços que poderão lhe ajudar na sua pesquisa. Qualquer dúvida, entre em contato através do meu e-mail angelogosaj@gmail.com. Muito obrigado pela atenção.